Até pouco tempo atrás, os pais sofriam para encontrar a dose ideal entre a televisão e o videogame na vida das crianças. Hoje eles precisam incluir nessa negociação o computador, o tablet e o celular. E atualmente é quase impossível imaginar uma infância livre da influência dos aparelhos eletrônicos, não é mesmo? Mas há um alerta aí. Um estudo da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas concluiu que as crianças que usam equipamentos eletrônicos sem controle e não brincam ou brincam pouco podem ter atraso no desenvolvimento. O estudo indicou ainda que as crianças têm ficado em média entre 4 e 6 horas na frente desses aparelhos eletrônicos. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a Valdirene da Silva, que é psicanalista e pedagoga no Instituto Federal de Minas Gerais, aqui de Ouro Preto. Valdirene, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Valdirene, existe uma idade ideal para que a criança tenha contato com os aparelhos eletrônicos? Existe, sim, de acordo com algumas pesquisas, né? Que essas pesquisas tratam que a idade ideal para a criança ter acesso, né, aos meios digitais é a partir dos 2 anos de idade. Sim, e de que forma esses aparelhos eletrônicos eles podem influenciar no desenvolvimento das crianças? Influencia, então, ter idade negativamente, uma vez que consideramos, né, que a criança em desenvolvimento ela precisa trabalhar muito mais seu desenvolvimento psicomotor, linguístico, né, lateralidade, muito mais do que ter um acesso tão rápido, tão pouca idade do contato digital. Sim, e essas novas tecnologias podem transformar, ou ajudar a transformar essas crianças em adultos frustrados, ansiosos. Isso influencia na vida adulta da criança? Sem dúvida. E sem dúvida que sim, a resposta é sim. Isso a gente já observa, né, nos adolescentes, nos jovens, né, que a frustração diz respeito ao sintoma que ele apresenta, né? Irritabilidade, depressão, né, uma vez que o contato maior só é possível com a tela, ou do computador, né, através dos jogos. Então, a irritabilidade ela é percebida ao contato social. Quando ele larga o contato social para dar atenção só aos aparelhos eletrônicos. Exatamente. Então, quando ele precisa ter o contato com a família, criar laços, né, social com amigos, com a família, num grau já de dependência, né, com os novos meios digitais, a gente já percebe, né, que criou um sujeito frustrado, criou Por quê isso acontece, Vitor? Porque a realidade que é apresentada a esse sujeito é muito diferente da tela. Ele não consegue Exatamente. conciliar com a realidade, com o dia a dia, com o contato com as outras pessoas. Ali na né? tela do computador ele controla o seu tempo, ele controla o jogo, o tempo de jogo, o tipo de jogo. Então, fora deste momento, ele não consegue controlar a reação, nem sua e nem, né, de quem está em contato com ele. E Valdirene, como gerenciar o tempo em que os filhos ficam com os aparelhos eletrônicos? Eu pergunto isso porque às vezes os próprios pais não conseguem gerenciar o tempo deles diante dos aparelhos. Há um tempo determinado, há um tempo ideal em que a criança pode ficar, pode ter contato com os aparelhos eletrônicos? Então, as mesmas pesquisas apontam que crianças de 2 a 5 anos recomenda-se 1 hora dia. É o recomendado. Pouco, né? Mas hoje em dia é muito pouco. Vitor, é um pouco, assim, na verdade, um ponto excelente de reflexão. Quando a gente busca compreender quem gerencia esse tempo, se os próprios pais têm a dificuldade de gerenciar a si mesmos. Então, a primeira pergunta para refletir é essa. A pergunta é para os pais, né? Que reflitam sobre isso. Se eu gerencio o meu tempo, eu dou conta de gerenciar o tempo, eu permito um tempo possível para que os meus filhos possam ter, né, o acesso ou ter o contato. Sim, então 1 hora diante dos aparelhos eletrônicos. 1 hora fora dia. Isso, 1 hora por dia. Fora isso, o ideal é o quê? Que a criança faça o quê? Faça outras brincadeiras. Outras atividades, aí a leitura, brincadeiras livres, né? A escola faz esse papel.
bem, né? Uma vez que ela não possibilita esse contato tão direto e por um tempo muito prolongado nas instituições, mas também sofre na contemporaneidade a dificuldade de lidar com crianças que no seu ambiente familiar ela faz um tempo assim o tempo é bem extenso com relação ao uso. A escola tem trabalhado com essa dificuldade, assim, como ministrar e equilibrar a criança que já vem, né, com esse tempo permitido pelos pais e controlar as atividades ali, até de brincadeiras mesmo, prazerosas. É como se houvesse uma negação desse sujeito em querer interagir ali. Muitas escolas é difícil controlar, Exatamente. até porque as crianças levam esses aparelhos, Exatamente. levam o celular para dentro da sala de aula, né? Com consentimento dos pais. Exato. Então, tudo isso a gente precisava rever, né? Assim. É verdade. E, Valdirene, existe a possibilidade dessas crianças se tornarem viciados digitais, dependentes digitais? Assim, qual o limite? Como observar isso? Então, sim, as mesmas pesquisas apontam já, e a gente já pode observar isso, Vitor, né? Que há a possibilidade do vício com relação aos jogos, né? E o momento que o adolescente ou a criança que já tem o hábito, né, que já tem o uso constante, o uso contínuo de uma frequência maior de tempo, ele tenha que sair desse momento, ele já apresenta um sujeito frustrado. Por quê? As pesquisas apontam o seguinte, o mundo virtual, ele controla o mundo real, não? E a tela é muito diferente do mundo real. Então, esse sujeito, ele se frustra com a ordem, com uma negação da opinião dele, né? Então, aí a gente pode observar sujeitos depressivos, angustiados. Sim, então, para o tratamento... E que precisam uma intervenção, né, de um especialista, sem dúvida. Apoio. Sem dúvida. Uhum. Sim, e participação dos pais dentro de casa, né? Principalmente. Ok, Valdirene, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço, Vitor.